off e entrando no on. Mais um capítulo de Copas do Mundo. Como você sabe, o Brasil ganhou o bicampeonato mundial em 1958, né, com aquela camisa azul. Depois ganhou o campeonato com a camisa amarela, né? Desenhada em um concurso, né? Um concurso nacional lá pelo Jornal Gaúcho. E aí foi apresentada a camisa canarinho, né? E tivemos aquele jogo contra a Hungria. Tem um fato interessante, né, sobre essa Hungria aí, a chamada Batalha de Berna, né? E seria um assunto curioso, né? A Hungria nunca perdeu para o Brasil em Copas, né? É uma das seleções aí que tem invencibilidade com o Brasil. Vai continuar, porque a Hungria não está classificada para essa Copa de 2022. E é assunto comentado entre 10 jornalistas, né? Quando você fala de Copa do Mundo, você vai acabar citando um curioso, né? Uma seleção que não foi campeã mundial. Aquele jogador famoso, né? Inclusive colocaram o gol do ano, né? O gol mais bonito do ano recebe o prêmio Puskás, né? O jogador húngaro daquela época, né? Que foi campeão do mundo pelo Real Madrid, os primeiros títulos internacionais poderosos do maior clube da história do futebol, Real Madrid, o espanhol, né? Foram os títulos importantes, foram ganhos pela dupla argentina e húngara, né? O Di Stéfano e o Ferenc Puskás, chamado Major Galopante. Então a Hungria, começa a Hungria, que a Hungria vai ser um fato curioso, né, dessa Copa. A Copa de 1966, né, cara? O Brasil já estava sob o domínio dos militares, né? Botaram para fora o Jânio. E aí os militares e o futebol continuou com aquela Brasil agora mais orgulhoso, né? Aí acabou aquela fase lá dos vira-lata, né? Daquelas Copas passadas lá, aposentaram a camisa branca. Entraram com essa camisa amarela, né? Teve o jogo de 58 da Suécia, que o Brasil não pôde jogar de amarelo, porque a Suécia, né, a anfitriã, que chegou na final, também era amarelo, né? A Suécia do Lindholm, né? Melhor época aí da história do sueco, melhor classificação dos suecos. A Suécia está sempre na Copa do Mundo, né? Os suecos, os chamados escandinavos, né? Ali... aquela região lá perto do Polo Norte, lá que ninguém quer ir para lá, gelo, mas é uma excelente economia, né? Sei lá, perguntar para os brasileiros que trabalham lá ou trabalharam lá se dá para ficar rico morando na Suécia. O custo de vida também deve ser alto, né? Por aquele problema em comparação com o real. Os países escandinavos são também, aparecem em Copas do Mundo, né? A Suécia é um dos adversários, se não for o segundo ou terceiro adversário que mais enfrentou o Brasil, os suecos, né? A Suécia, o Brasil não poderia ser campeão mundial por causa da Suécia, né? O Brasil acabou sendo campeão com a camisa azul, né? Para falar das camisas, da história das camisas. Então, a Suécia aqui também é um recorde aí dos brasileiros, né? Os brasileiros aplicaram a maior goleada da história das Copas em 1950, né? Em cima dos suecos. E a final lá também, né? Na Europa, lá em 58. Foi a primeira vez que uma seleção sul-americana, primeira e única até hoje, né? Que ganhou, eu repito várias vezes, que ganhou aquela Copa. Nenhum sul-americano conseguiu ganhar uma Copa na Europa, né? E a Copa de 66 se apresentava, né? Era uma época das músicas, né? As músicas fantásticas, muitos músicos aparecendo aí, de bandas de renome mundial. Os Beatles estavam em evidência.
Assim como no Brasil, o Santos Futebol Clube do famoso, né, o Rei Pelé. O Pelé se destacou naquela Copa de 58. E aí o Pelé, quando chegou em 66, ele fez os recordes dele, ele já estava meio baleado, né? Em 66 ele já tinha problema, ele era o Pelé, além de ser, se cuidava muito, era um super atleta, né? E não é só os recordes, mas o problema é que o pessoal, digo, os adversários, eles arrebentavam o jogador, né? O jogador de físico fraco não se sustentava naquela época não, eles quebravam o jogador mesmo. Eu conto a história porque em 1966 foi um exemplo disso, né? Foi uma Copa na Europa, apesar dos Beatles, né? Das músicas aí aparecendo aí eu falo o Beatle como exemplo, os Beatles como exemplo, né? Daquela época e a própria cidades, né? A Copa da Inglaterra, a Copa da Rainha. A FIFA escolheu a Inglaterra porque a Inglaterra, a confederação lá, estava comemorando 100 anos. E aí nada mais, nada menos do que escolher, né? Assim como fizeram com o Uruguai, né? Completou 100 anos, ele teve a sua Copa. E também temos exemplos de Olimpíadas, né? Com a Grécia, 100 anos da Grécia, depois de 100 anos teve outras Olimpíadas na Grécia. Né, a Grécia moderna, né, porque as Olimpíadas você sabe que foi criada lá em 700 e lá vai paulada antes de Cristo. Então, um pouco de cultura, né? Então, aí resolveram os 100 anos, não 100 anos da Inglaterra, mas da federação que cria os ingleses, como, para quem não sabe, foram os criadores do futebol moderno. Essas regras aí, você sabe que o futebol vem tipos de futebol, teve na China, em vários países aí, mais regrado, o futebol moderno foi a Inglaterra que pelo menos desenvolveu aí as regras, né, os regulamentos, né, tem até uma International Board, né, que introduziram a origem no futebol inglês, né, a primeira partida aí foi entre os ingleses, né, a história aí. Como Sheffield, que é o clube mais Sheffield de Disney, né, que é o clube mais antigo do mundo aí, antes da abolição da escravatura do Brasil, já tinha clube na Inglaterra jogando futebol, né? Futebol, ele é centenário também. Aí, como apareceram nos grupos, né, depois de eliminatórios, apareceram alguns fenômenos aí candidatos aos títulos, né? Como, para quem não sabe, a própria Inglaterra veio com dois grandes jogadores históricos, né? Um jogador do Manchester e outro do West Ham. Era o zagueiro Bob Charlton, né? Naquela época o West Ham era um time grande, né? Competitivo. West Ham. E depois o Bob Charlton, né? Bob Charlton também se destacou aí até um certo tempo aí, até 86, né? O surgimento do Gary Lineker, né? Nos anos 80, no meio dos anos 80, o Bob Charlton era o maior artilheiro aí, que tinha feito mais gols, né? Na Copa. Já a seleção inglesa já se formou lá em 62, né? Já vinha o Bob Charlton e os dois já estavam jogando, né? O Bob Charlton, os dois Bob, né? O Robert jogando, tanto o Moore como o Charlton. Eu nasci, já tinha pouca idade nessa época aí, né? Não tinha, era bebê já, né? Em 66, e não tinha conhecimento, também ter conhecimento pela literatura do futebol, né? E aí a maioria das pessoas sempre citavam esses dois grandes nomes aí, o Bob Moore e o Bob Charlton. Inclusive na eleição dos melhores jogadores da história, feita pela revista Placar, nunca, apesar de trabalhar em biblioteca, eu nunca fui leitor de livros massivos, a literatura brasileira, eu nunca fui esse leitor. Eu sou mais um leitor assim de revistas e quadrinhos, né? Eu devo dizer que eu me tornei um
um escritor, uma pessoa mais, vamos dizer assim, poderosa na escrita, porque eu simplesmente era um leitor de não voraz, tão voraz, porque não tinha dinheiro, recurso, né, o problema dos recursos, e acabei lendo muita reportagem, principalmente usei muito na época, né, agora caiu, né, caiu muito, né, a revista Placar, mas nos anos 80 tinha o famoso Juca Kfouri aí que meteu o pau aí no elenco do Santos, né? Ele escreveu aí, a gente podia escrever, né? É um jornalista que tem patrocinador, ele tem que tomar cuidado, viu? Porque muito patrocinador é santista. E o Juca Kfouri estava lá na direção dessas revistas, né? Os grandes jornalistas e escritores estavam nessa revista e eu lia muita reportagem, inclusive especiais de Copas do Mundo. Então, para 1900, que eu lembro de 1966, além de lembrar da música dos Beatles, né, porque também era leitor e escutava, né? Quem não escutou as músicas do Beatles, né? Apesar de simples. E aí eu também colecionava, eu participava do jogo do bafo, das figurinhas, né? O futebol da televisão, eu levei um tempo para assistir, viu? Através dos quadrinhos e da revista, televisão, vídeo, eu levei o tempo para começar a fazer aquela síntese, né? Começar a pescar os personagens, vi o jogo, mas depois esses fatos particulares, isso aí, acompanhava o jogo em si, mas os particulares não, os detalhes, né? Isso daí não. Inclusive a própria FIFA fez revisão. Ela fez revisão, né? Você tinha lá naquelas coleções, lá naquela. Eu não, né? Porque eu não tinha dinheiro, mas informação desatualizada e errada, né? Você pode reparar aí que desses livros tem uma revisão, né, dos gols. Por exemplo, daqueles gols lá da seleção uruguaia, né? Dos 8-0. Colocaram que um jogador só fez 5 gols, depois foram ver. Também naquela Copa de 62 você encontrava 4 artilheiros, agora tem 6 artilheiros. Eles fizeram uma revisão aí, a FIFA, quem diria, hein? Aí falando da Copa de 66, você tem aí, já citei como favorita a Inglaterra, né? A que organizou tal. Aquelas grandes seleções que ainda não a Inglaterra não tinha conquistado. Aliás, pelo contrário, além de ter demorado de participar de Copa, quando entrou ainda deu vexame, né? Perdeu aquele jogo lá, considerado até hoje a maior zebra de 1950, aquele jogo lá dos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos ganhou de 1-0 e depois não ganhou de ninguém. Perdeu da Espanha, né? E perdeu para o Chile, foi goleada pelo Chile. Esquisito, hein? Esquisito mesmo, né? Um tom esquisito foi a derrota do Brasil. Muita gente fala que foi estranha aquela derrota, né? Mas o Uruguai já vinha como campeão mundial e essa história aí precisa ser refeita, né? Uma tragédia. O Brasil era um desconhecido. Em 1950 o Brasil não tinha ganho. Ganhou aí a famosa Copa América, que era campeonato sul-americano. Em 49 tinha ganho algumas, né? Eu sempre citei que em termos da América, o Brasil é o terceiro apenas. Não é? O Uruguai está na frente, tem a Argentina e depois vem o Brasil. Quer dizer, o Brasil não é nem potência na América. Foi o país do futebol. É um país pequenininho lá, faz fronteira com o Rio Grande do Sul, lá os uruguaios não tem mais Copa América do que. Inclusive o Brasil acaba de perder por a segunda aí títulos, aí perdeu um título recente aí para a Argentina do Messi. Messi não tinha conquistado aí. Então em 66 você tinha a volta da Hungria, né? A Hungria o Albert tinha acabado de ser eleito o melhor da Europa, né? O centroavante Albert. Uma curiosidade, pouca gente fala disso. Da seleção húngara. Tinha também a Portugal, né? Eu vou resumir aqui, não vou falar é gigantesco, né? As informações. Aí vocês têm, como eu sempre falo, tem outros vídeos,
Aqui é a prática do colecionismo baseada na Panini e nas revistas e nos livros. O conteúdo que eu tenho, vocês colocam, que eu coloco na edição, é sempre de figurinhas da Panini, a minha coleção. Né? Coleciono e vou colocando aí algumas fotos especiais aí do que é mais fácil do Google, né? Mas eu procuro sempre colocar algo de coleção. Lógico que o coleção foi vendido o card, né? Mas a figura não é inédita também. O card, às vezes aquela foto já foi de outro lugar, mas apenas ele está num cartão. A própria figurinha, né? A figurinha tem card e também tem figurinhas de álbuns, né? Álbuns de figurinha. E aí para montar um conteúdo. O certo é que o Brasil chegou, o favorito também, né? Só que tem um detalhe, Feola, né? O Brasil, o Feola, ele pegou jogadores veteranos lá de 58, que foram campeões em 58, 62, e pegaram novatos que seriam campeões lá em 70, né? Pegaram o Jairzinho, o Tostão e misturaram com o Bellini e alguns jogadores que foram campeões das Copas anteriores. Então, o que aconteceu? Não deu certo. Não deu certo. Apesar que o Brasil já tinha também, era favorito, porque tinha o Pelé, né? Pelé. Só que o Pelé dependia de elenco, assim como o Messi e o Cristiano Ronaldo. Para eles irem lá para a estratosfera das crônicas, né? Para ir lá para cima, eles precisam também, não jogam sozinhos, é um esporte coletivo. Então o que aconteceu? Pelé também já veio meio balangando, né? Ele já tinha se arrebentado lá com o problema do joelho em 62, desfalcou o Santos na Libertadores, na Copa Libertadores. E também chegou em 66, já estava no meio do final de carreira, né? Por incrível que pareça, 17 anos, durou só 17 anos a história do Pelé no futebol. E aí, em 66, ele já estava claudicando, né? Apesar de ter um preparo físico, teve uma Copa que até antes de começar a Copa de 70 falaram que o Pelé estava cego, né? Estava míope, estava enxergando, estava embaçado. Pra tu ver como é que é, né? O jogador não é uma máquina, né? Mesmo isso serve para todos os jogadores, né? Serve para todos os jogadores. E aí fez uma mistureba aí e a seleção veio toda emendada, né? Veio toda emendada aí. Revezou entre o Gilmar e o Manga, né? O Manga que foi campeão brasileiro pelo Internacional, né? De Porto Alegre, foi campeão do mundo com o Nacional, né? Jogando pelo Nacional do Uruguai, o Manga. Tinha o Manga que jogou no Santos, mas esse é outro Manga, de 58. Então, esse Manga que eu falo, ele jogou no Inter, né? Jogou no Internacional e foi campeão brasileiro. Eu vi o Manga jogar, né? Foi em 1900, na época que o Inter foi campeão aí nos anos 70, né? 79, Benítez jogou no gol. Mas nos anos 70 o Manga jogou em 76. E aí foi titular, né? Pegou a vaga do Gilmar também já estava velho, né? E aí preferiu em alguns jogos o Manga. Na lateral veterano, né? Muitos veteranos aí fez uma salada, né? O Perola. Colocou o Lima também, do Santos, né? O Lima, o Coringa, né? Grande jogador do Santos, campeão de tudo também. O Lima. E Alcindo, né? O novato Alcindo, jogador aí também jogou no Santos, né? Nos anos 70. Alcindo. Os veteranos Zito, né? O Jairzinho, o Furacão da Copa depois, né? Depois de 70. E aí o Brasil, Garrincha também, Garrincha jogando, né? O próprio o primeiro jogo entre brasileiros e búlgaros, né? Os búlgaros vieram para quebrar os brasileiros. Aí não conseguiram se dar bem, não. Acabaram perdendo o gol do Pelé e o gol do Garrincha, né? De falta.
Foi a última vez que jogaram os dois. O Brasil nunca perdeu jogando os dois. Um fato curioso, né? E foi a última partida do ano de 1966. Os jogadores já estavam, esses dois jogadores já estavam quase no final de carreira, né? O Pelé sairia lá nos anos 70, mas fisicamente já não eram os jogadores dos anos 50, né? E aí o Brasil conseguiu ganhar da Bulgária, os bulgários arrebentaram os jogadores e o Pelé não jogou a segunda partida. Eu citei a Hungria lá na frente porque o Brasil estava invicto. O Brasil estava invicto a 13 partidas. Tinha perdido o último jogo lá em 54, lá na Batalha de Berna, né? Contra os húngaros, os temíveis húngaros. E curiosamente só veio perder de novo para a mesma seleção. Acabou perdendo de 3-1, Pelé não jogou. E o destaque da partida foi o que foi eleito lá na Europa, eu também tinha falado lá atrás, o Albert, jogador de destaque húngaro, aí venceu o Brasil de 3-1. E aí no grupo o Brasil teve que encarar uma outra seleção que buscava a vaga. Qual era a seleção? Foi a primeira vez que o Brasil jogou contra essa seleção. E a seleção que já tinha colonizou o Brasil. O país colonizou o Brasil, né? O Brasil era a colônia de quem? Portugal. Primeira vez aí que o Brasil encarou Portugal. Para azar do Brasil, além de colocarem a base do Benfica, né? O Benfica estava furioso, o pessoal do Benfica estava furioso, os brasileiros, principalmente os jogadores do Santos, né? O Santos tinha ido lá, o pessoal grande do Benfica olharam, pô, a gente vai perder esse Mundial para time do litoral, cara, brasileiro. Cara, a mesma coisa a gente perder aqui para São Vicente. Eles viam o Santos como o paulista, né? O paulistano. Pô, o Santos é um bairro, cara. O cara olha na ilha de Santos, ele vê dois lados. Do lado de lá vem São Vicente dividido e São Vicente, Praia Grande, aquele mapinha, no mapa mesmo, que parece a cabeça de um cachorro. Se você olhar de cima, vai dar uma cabeça do cachorro ou cabeça de um asno. A parte do pescoço é ali a zona noroeste de São Vicente. E a parte da cabeça, você vê o centro. Você vê o focinho direitinho ali, a boca é a ponta da praia. E aí eles me olharam assim, pô, ele vai perder pro Pelé. Quem é Pelé, cara? 62. O Santos também não tinha ganho Mundial, não tinha ganho Libertadores. E no fim acabou batendo um recorde até hoje, ganhando tudo. E passou o rodo do pessoal do Benfica lá, não quis nem saber. Para quem não sabe, o próprio Benfica dificultou no Maracanã no jogo de ida. O Santos só ganhou de 3-2. Quando chegou em Portugal, vai comprar ingresso para a terceira partida. A gente vai ganhar esse jogo aí. E começou o Brasil, o Santos era Brasil, né? O Santos era uma seleção, meteu 5 no Benfica e o pessoal tava ficando pé da vida, cara. Principalmente o maior jogador aí da história. Hoje ele foi ultrapassado pelo Cristiano Ronaldo, né? Antes do Cristiano Ronaldo, o Eusébio era o melhor jogador de Portugal, né? Inclusive, ele foi artilheiro dessa Copa aí, né? Vocês vão ver na edição aí o número de gols, né? Porque eu não estou conseguindo lembrar agora. Se eu não me engano, foi 8 ou 9 que ele fez. Eu não estou lembrando agora, não dá para lembrar tudo. Mas o Eusébio foi artilheiro, né? Pra você lembrar o número, é bom falar que ele foi o jogador que fez mais gols naquela Copa, entre todos os jogadores. Agora, para você lembrar número, tem jogador que fez 8, tem jogador que fez 9, tem jogador que fez 6. Imagine a Copa de 62 lá com 6 artilheiros, todos fizeram 4 gols, mas são 6 artilheiros. Se lembrar dos 6, eu lembrei do Vavá e do Garrincha, né? Mas Leonel Chances, vou levar, e mais os outros todos das seleções,
a memória, eu lembrava, mas dá branco, né? Eu lembrava sim, pensar um pouquinho, mas o vídeo tem que seguir. Vou pensar um pouco, o vídeo vai demorar aqui, ó. Eu vou pensar, nada, né? Então o Eusébio foi o jogador que fez mais gol naquela Copa do Mundo. E quebraram o Pelé, Pelé saiu de campo, não jogou nada, eles fecharam os brasileiros. A seleção já veio meia torta para a Copa, né? Tomou aquela sacudida lá da Hungria, precisava da vaga, precisava ganhar do Portugal, mas o Portugal já era uma base sólida do Benfica e com o Eusébio fungando, né? O jogador terrível, né? E não deu outra. Portugal passou o rodo nos brasileiros, venceu de 3-1. Né? O Rildo fez o gol do Brasil, o Rildo, eu lembro do Rildo, porque o Rildo jogou no Santos. Até um certo tempo, e é por isso que eu falo dos detalhes, até um certo tempo, daquelas eleições da revista Placar, o Rildo era o melhor lateral esquerdo do Botafogo e do Santos. Como santista, eu vi aquela primeira eleição, a geração Nutella, a nova geração já mudou, né? Agora coloca o Léo, né? Como cara, mas eu não colocaria o Léo não, cara. Aquela declaração de esnobando, né? Quando ganhou a Libertadores, falou é aquele Barcelona, né? E o Barcelona, para quem liu, o Botafogo é uma das melhores equipes da história do planeta. Banhou tudo e era terrível o Barcelona. Tinha o Messi, era uma seleção espanhola. A chance do Santos ganhar aquele Mundial era praticamente impossível. Não tinha como ganhar aquele Mundial. Aí me desculpar, mas se tivesse que apostar, apostava seco no Barcelona. Ia ganhar, né? Não só ganhou, mas meteu uma goleada e começa empilhando aí 2 gols. O Rildo fez o gol do Brasil, né? Que foi antes do Léo, turma velha, da velha guarda, colocou o Rildo tanto na seleção do Botafogo, como na seleção do Botafogo do Rio, como do Santos Futebol Clube. Melhor lateral esquerdo, o Rildo. Tem muita gente, um colega aí de futebol, quando eu jogava, tinha um nome de Rildo. Ele falava que o nome dele foi graças a esse jogador, Rildo. Eu me lembro também de um outro Rildo aí foi desastre, né? Perdeu um pênalti, foi a primeira vez que o Santos perdeu o campeonato para time pequeno, né? Perdeu para o Ituano um campeonato paulista. Mas isso acontece na Copa do Brasil, mas o recordista é o Palmeiras. O Palmeiras é o único, o Crefisa, é o único time que perdeu os dois. Perdeu o brasileiro para o Guarani e perdeu o estadual para time pequeno. Quer dizer, o recorde aí. Vai dizer, mas o. Não. Vai dizer, o Santos. Não, mas o Palmeiras perdeu o Nacional, perdeu os dois. A falar aí de decepções, né? Dos Rildo, o Rildo positivo e o Rildo negativo. O negativo é que perdeu aquele pênalti. Histórias e histórias do futebol. E seguiu, né? Portugal atropelou o Brasil foi desclassificado, Pelé saiu quebrado, né? Não jogou nada, a seleção já vinha ali, o chamado nocaute, um nocaute, né? Vamos dizer aí, um nocaute. A seleção inglesa foi passando também por todo mundo, né? Teve aquele jogo lá polêmico, né? Que o argentino tirou a bandeira, né? Do azucrinar com a torcida inglesa, né? Um time. A própria seleção da Inglaterra acabou encontrando Portugal, né? Portugal teve uma dificuldade também contra a Coreia, né? A Coreia chegou a tomar 3, aí virou, né? Os portugueses conseguiram virar, com o Eusébio enfiando mais e mais gols nos coreanos, né? A Coreia também é tida aí como uma segunda maior zebra da história, né? Porque eles venceram os italianos, venceram os italianos por 1-0. E por incrível que pareça, hein? Os italianos foram recebidos a pedradas lá no aeroporto lá da Itália, hein, cara? Vou dizer que a Itália tá que nem o Palmeiras, hein?
Assim como tem mundial, tem vexames. Né? Vamos contar quantos vexames italianos tem? Cara, tem costume de perder pra Coreia, cara. Coreia. Mas teve vários aí, mas italiano já tem mundial, mas também tem os vexames. Mas qual é a seleção aí? A única que não tinha o vexame era o Brasil, né? Agora tem, né? E no próprio Brasil, tomar aquele 7 lá da Alemanha, né? E a Alemanha, para piorar as coisas, teve dificuldade para ganhar dos africanos. Ganhou de pouco no grupo dela. Chegou contra o Brasil, soltou tudo. Inclusive o próprio artilheiro da Copa, né, o Klose, ultrapassou o Ronaldo. Além de bater no Brasil, dentro do Brasil, ainda passou o fenômeno lá, o Klose. Rapaz, a Alemanha também foi passando, né? Os jogadores aí, aí já tava o Beckenbauer, o grande jogador da futebol da Alemanha. Segundo muitos, o maior jogador da Alemanha, né? O maior jogador da Alemanha, ó. Franz Beckenbauer. O outro era o Fritz Walter, que tinha sido campeão lá em 54. Mas esse já é mais ainda, mais jogador ainda. É um mito, né? Franz Beckenbauer jogou no Cosmos, de Nova York, e estava lá na Alemanha, né? Tá entre os grandes jogadores aí da Alemanha. Para falar também da decisão, né? Entre ingleses e alemães. Tivemos também como destaque aí, além dos Bob, né? O Bob Charlton, Bob Moore, o zagueiro, e Bob Charlton, também tivemos o goleiro Gordon Banks. Né? Banks é famoso depois daqueles 4 anos na Copa de 70 por ter defendido aquela bola na cabeçada do Pelé. Né? Pelé deu a cabeçada da bola, a bola era praticamente gol, e ele foi buscar uma das maiores, se não a maior defesa da história das Copas. O chamado, falecido, né? O Gordon Banks, um dos maiores goleiros da história aí. Tá? Por falar em goleiro, a gente participou também, o maior goleiro da história também tinha participado lá, fechado o gol lá contra em 58, 62, também jogou em 66 o Lev Yashin, jogadores de histórias aí. Também, outro fato curioso da Copa de 63 foi o início dos mascotes, né? As Copas passaram a ter mascotes. E também, na área da tecnologia, a Copa do Mundo de 66 foi a primeira a ter videotape. Rapaz, Copa com videotape. Em 54 foram as camisas, né, os números das camisas, não tinha número para identificar o jogador pelo número, né? Inclusive não só identificar o jogador, mas também a posição dele em campo, se é ataque, se é médio, se é defesa, né? O goleiro, todo mundo percebe que é o goleiro fica sozinho lá, mas e o lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro central, meio campo. Né? Depois do Pelé inventaram a tal da ponta de lança, né? Ponta de lança é a fusão do meia esquerda com o goleador, né? Porque o goleador normalmente, para quem pratica futebol, sempre foi o 9, né? O altão gigantesco, né? Normalmente o jogador é grandão, muita gente fala que é perna de pau, é raro os camisa 9 ser habilidoso, né? Ali, ou o próprio, tipo Romário, né? Baixinho, atarracado, mas concentrado na área. O outro tipo de jogador, né? Que é o Ronaldo Fenômeno. Além de um cara que saía da área, era um velocista, né? Ele usava a velocidade dele, né? O Ronaldo Fenômeno. Falar aí dos centroavantes. Um estilo, dois jogadores com nome parecidos também foram goleadores aí que fizeram gols, né? Que até confunde aí a cabeça. Um era o Hund e o outro era o Rust, né? Fizeram gol. Um dos gols foi polêmico, né? A bola, segundo os alemão, até hoje fala que aquela bola não entrou.
na vitória de 4-2, vitória dos ingleses sobre os alemães de 4-2. A Inglaterra foi a primeira campeã do mundo no futebol lá dos países do Reino Unido, né? A Escócia participou nada, a Irlanda nada, a Irlanda do Norte nada. E aí a Inglaterra finalmente, em Wembley, né, o estádio Wembley, consolidou a geração de ouro, né? Os melhores jogadores, são pelo menos 3 jogadores ali marcaram época, né? Como grandes jogadores. Os outros jogadores esforçados, né? Tinha o Styles, né? O volante, o cara não tinha os dentes da frente, né? Era chamado, porque aí a figura dele, ele foi chamado de carniceiro, né? É uma espécie de Dunga, né? Dos ingleses. Um jogador para fazer jogo sujo. Você sabe que no futebol tem os leves, né? E tem um jogador ali para fazer o jogo, tipo Felipe Melo, Dunga, para fazer o jogo sujo, né? Dar uma porrada no jogador, para o jogador afinar, falar alto, né? Capitão, que não tinha um grande futebol, né? Naquela parte ali. É difícil, né? É um jogador que não é à toa que o Dunga acabou sendo campeão do mundo, não sendo inferior ao Falcão, né? O Falcão, para tu ver, os dois eram da mesma posição, um jamais jogava elegante, bonito, não foi campeão, e o outro, o pessoal falava até de era Dunga, né? Era Dunga, era ruim, né? Nunca foi uma era boa, era Dunga. E assim, era zangado, né? Porque ele, antes da Copa, participou em 90, em outro não conseguiu. Mas isso aí eu conto depois. E a diferença de um e outro. Futebol pragmático, né? A vitória do futebol arte perdendo. O Brasil é campeão, teve seleção melhor que jogou futebol arte e não foi campeão. Agora tem outro que não jogou aquele futebol feio, pragmático e foi campeão. É o estilo do nosso técnico aí, o Tite, né? A elegância. Aí, a melhor participação, né? Além de ter o artilheiro da Copa, a melhor participação foi de Portugal, que ela conquistou o terceiro lugar, a melhor colocação dos portugueses. Os portugueses hoje já foram campeões da Europa, nunca tinha sido, né? Uma das poucas seleções aí da Europa, dos grandes países que não tinha sido, acabou conquistando. Também teve várias vezes o melhor jogador do mundo, o Cristiano Ronaldo, e naquela época, em 66, também tinha o melhor do mundo era o Pelé, mas o Eusébio estava ali cotado, né? Inclusive falaram, né? Pô, esse Pelé já tá todo no final, já tá se ferrando, então vamos colocar o Eusébio aí como o melhor do mundo. E aí quem se deu bem foi o Eusébio, mas contra a anfitriã, imagine, a Inglaterra nunca foi campeã, nunca foi campeã da Europa, né? Estranho, né? A Inglaterra nunca teve chances aí, mas nunca ganhou. A Rússia ganhou, até a Grécia ganhou a Eurocopa e teve a chance aí contra a Itália, nunca ganhou na Europa, cara. E aí também, né, em 66, dentro de casa, aí, meu caro, não teve jeito, né? A Inglaterra foi lá e venceu o algoz também, né? A Alemanha sempre algoz por causa da guerra, né? E bombardeou a Inglaterra, e os ingleses, era questão de honra eles ganharem da Alemanha. A Alemanha já vinha como campeã mundial, né? Aquelas calçados especiais, né? Acabou passando o rodo na Hungria. E veio novamente, como chega em finais, hein? É uma das seleções aí que mais chega em finais, a Alemanha. Mas quem se deu bem foi a turma dos Bob, né? Do Bob e o goleiro Gordon Banks.
os três maiores aí da história da Inglaterra do futebol inglês. Depois vieram outros aí famosos, mas ficou só na tentativa, né? David Beckham, Rooney, Lineker, né, que foi artilheiro, né? E aí essa outra Inglaterra aí nova, né, com artilheiro também de Copa, na Copa lá da Rússia, né? O Kane, né? E a Inglaterra só é qualificada como monocampeã de Copa do Mundo, assim como a Espanha, mas a Espanha ganhou nesse século, né? Ganhou o título mundial na África e é das únicas seleções aí que são mono, né? A França já saiu da condição de mono, né? Monocampeão, ganhou a segunda agora em 2000 e agora parte para 2022 para tentar o terceiro título, como a própria Argentina, né? A Argentina em 66 também não tinha nada, né? E fez aquele vexame lá, não foi bem também, né? Não, caiu fora. As três seleções que se destacaram aí foram a Inglaterra, a Alemanha e Portugal, né? A Inglaterra pelos três citados, né? Gordon Banks e os dois Bob Moore e Bob Charlton. A Alemanha pela ascensão de Franz Beckenbauer, né? Já estava se preparando aí para ganhar, em poucos anos ganharia também o título mundial, não só como jogador, depois como técnico, né? O Franz Beckenbauer, que é um dos, vamos colocar aí, entre os 10 maiores jogadores da história, né? Entre os 10, o Franz Beckenbauer, que era um líbero, jogava mais atrás, né? Não era um atacante, ele jogava depois partia para o meio, um defensor, fazia um sistema para defender as defesas, proteger o sistema defensivo. E de vez em quando partia e fazia gols, né? Ele é um jogador, inclusive acabou dando espetáculo lá no Cosmos, em Nova York, jogou com o Pelé no Cosmos, né? O Beckenbauer. E a própria seleção portuguesa, né? A seleção portuguesa que veio ali obscura, tal, já com alguns destaques, né? Todo o elenco da seleção portuguesa era baseado no Benfica, que tinha ganho vários campeonatos europeus, né? Aí o Benfica, sim, o Benfica ficou, um Palmeiras, né? O Benfica passou por cima do Real Madrid, passou por cima do... Mas quando chegou no Mundial, acabou perdendo de 5, né? Tanto do Penharol, né? Tomou uma cacetada em 6-1, como do Santos também, tomou outra cacetada lá em Portugal. E aí falaram que esse jogo de 66 entre Brasil e Portugal foi o jogo da vingança dos portugueses, né? Que eles conseguiram derrubar uma seleção com Pelé, né? Pelé já estava baleado, fecharam o esquema, a seleção já estava vamos dizer que já tinha tomado pancada, né? E só faltava a pancada da misericórdia. E aí o Eusébio deu essa pancada e Portugal foi até onde deu, né? Até a página 2, enfrentando os donos da casa, que aí o bicho pegou, né? Aí quem foi o destaque foi o Bob Charlton, o Banks também, né? E a Inglaterra chegou na final. É uma daquelas seleções que organizou, fez tudinho, montou o esquema, montou um time até certo ponto com 3 ídolos, né? O restante razoável, né? Razoável. Os dois ali, o Hunt e o Rust, né? O Peters, né? Alan Ball, né? E foram aí Styles, né? Deu outro apelido para esse Styles, Vampiro, né? O Styles, esse jogador violentíssimo, eu cheguei a ler na literatura futebolística, é um dos jogadores mais violentos da história do futebol. Se escreve Styles, né? Mas fala Styles. Rapaz, aí foi fazendo jogo sujo, enquanto os ecléticos, né? Os que jogavam bonito ali,
iam fazendo a estratégia para os razoáveis Runts meterem para dentro. E assim a Inglaterra ganhou o seu primeiro e último Mundial. Até hoje. Por hoje é só.